patrimônio que eles tinham e quais os costumes produtivos da época. A propriedade que eles possuíam, puramente agrícola, começava no topo da Serra do Furtado e se deslocava um retângulo em direção ao sul, chegando próximo à cidade do Junco, hoje cidade do Grangeiro. Este retângulo tinha uma largura de aproximadamente 3 quilômetros. E a vida ali era produzindo grãos, milho, arroz, feijão e também pecuária, bovino e ovinos. Era um mundo vivido com sobriedade, muita fartura, muita disciplina, muita amizade, muita felicidade, muita humanidade, respeito e dignidade. Porém, chegou um momento em que o casal percebeu que a família era grande e aquela área de terra agrícola poderia ser insuficiente no futuro. Acontece que já era conhecido o desenvolvimento da região canavieira de Recife e Olinda, com a instalação dos engenhos de açúcar, açúcar demerara ou açúcar mascavo, e também até já de usinas instaladas lá, com produção de açúcar cristal. Isso transportava para o mundo interior do Brasil a grande vantagem de riqueza. Acontece que por influência dessas instalações de usinas e engenhos do Recife, causou uma influência aqui na região do Cariri, no Ceará. Foi quando começaram a se instalar os engenhos com bons resultados, produzindo açúcares, demeraras, e com resultados muito satisfatórios. E o casal, vendo tudo isso, achou por bem fazer o mesmo aqui já no sertão. Montaram um pequeno engenho na propriedade, aqui no Poço dos Paus. E começaram a fazer açúcar demerara, o açúcar mascavo. Gostaram do resultado. Acontece que o açúcar mascavo tinha um problema de embalagem para estocagem e para transporte. Lá nos Poços dos Paus, começaram a fabricar rapadura e deixaram o açúcar de lado. Mas com o receio que o casal tinha de que aquelas terras eram poucas, embora que esse engenho veio ajudar no rendimento da propriedade, mesmo assim ainda era temerária a área que representava nada mais nada menos do que 2.000 hectares. Coincidentemente, neste período, apareceu uma oferta de uma propriedade ao outro lado da Serra do Furtado, na ala norte, que por melhor coincidência ainda, extremava-se com o retângulo da propriedade de André José Duarte, no Poço dos Paus. A oferta foi muito aceita, foi bem aceita, e o negócio foi executado. O André José Duarte comprou a propriedade de Mocotó ao senhor Domingos Batista, que, segundo me informam, era tio de André José Duarte. A aquisição do sítio Mocotó, feito por André José Duarte, então despertou nele e na esposa Dondon, graças aos bons resultados que estavam tendo com a produção de rapadura, despertou a ideia de plantar
no sítio Mocotó recém-adquirido, cana para uma produção maior de rapadura. E com essa ideia, logo partiram para a execução do projeto. Todos morando em Poço dos Paus, mas Dona Dondon mandou os 4 filhos mais velhos para tomar conta e providenciar as primeiras execuções de melhora no sítio Mocotó. Então, viajaram para o sítio Mocotó para residir e trabalhar lá, no sítio Mocotó. José de Freitas, o primeiro filho, Francisco Batista de Freitas, tio Chiquinho, o segundo filho, e 2 irmãs mais velhas, Marinha e Vicência. E esses 4 filhos ficaram lá, já com os planos de execução de obras que se faziam necessário para a época. Ou seja, construção de casas, construção de preparo de terras, melhoria de cercas, projeto de plantação de canas, até que em pouco tempo, razoavelmente pouco tempo, começaram a iniciar já a produção de rapadura. A essa altura, comenta-se que o casal patriarcal ficava indo e voltando, através da serra, que a essa altura unia a propriedade do Poço dos Paus com o Planalto da Serra e mais a propriedade do Mocotó recém-adquirida, que era um outro retângulo que começava no ápice da serra e se estendia até o Riacho do Machado, aproximadamente uma área de mais 2.000 hectares, que somados aos outros 2, dava um total de aproximadamente 4.000 hectares, afora o Planalto da Serra do Furtado, que era a propriedade deles também. Assim sendo, eles ficaram possuidores de aproximadamente 5.000 hectares, que se transformado em áreas, medidas de áreas locais, dariam 15.000 ou 16.000 tarefas. Continuando agora essa parte, que é a parte posterior da história da foto, que eu já descrevi alguma coisa, vou continuar dizendo que a proporção que o tempo foi passando, a propriedade do Mocotó foi ficando mais bem instalada e deu oportunidade para que o casal se mudasse com toda a família lá do Poço dos Paus para o Mocotó. Para isso, necessário se fazia uma casa residencial para o casal e os filhos solteiros ainda, e para outros que já estavam em plano de casar e já tinham casado. Então, não sei a data, mas posso informar que quem casou após essas instalações já bem definidas e após a mudança do casal do Poço dos Paus para o Mocotó, foram os filhos mais velhos, no caso, Marinha, José Duarte de Freitas, Senhorinha e Hortelina. Senhorinha e Hortelina já tinham seus noivos ou esposos lá na região da Lagoa dos Órfãos, do Poço dos Paus. Ficaram morando lá. Vicente Vieira, na região de Poço dos Paus, ou Lagoa dos Órfãos, e Hortelina, no lugarejo chamado Extremo, que hoje é Calabaço. E Marinha
que tinha vindo para o Mocotó, casou-se e foi residir no Mari, sítio Mari. E tia Vicença, também uma das primeiras que vieram para o Mocotó, casou-se e foi morar lá no extremo do Ceará com a Paraíba. O que acontece então em seguida? Ficaram morando com o casal, rapazes ainda, e moças. Moças prendadas, moças bem criadas, os filhos também, os homens, e bem parecidos, diga-se de passagem. Foi então que facilmente apareceram os pretendentes. E a história continuou com essa família tão grande de 13 filhos, adquirindo a região do município de Vaz Alegre e vizinhanças, consortes para a sua vida conjugal, de origens familiares excelentes, vistosas, de renome e de ótimos índices de procedimento e preparo social e respeitoso. Então, vejamos o que aconteceu. José de Freitas, o primeiro filho do casal, se casou com uma Bito Brito do sítio Saara. Francisco, tio Chiquinho, casou com uma Gregório da Canabrava. André José Duarte, o meu pai no caso, casou-se com Júlia Mendes, dos Mendes do Iputi, município de Vaz Alegre. E Joãozinho Batista, casou-se com Mundinha Diniz, do município vizinho do Cedro. As outras pessoas ainda a casar foram as filhas. Arlinda Batista de Freitas casou-se com Vicente Moreno, da Várzea da Conceição, ali no Cedro. Mundinha casou-se com Manuel Moreno, ali da Várzea da Conceição, também do município do Cedro. Maria Solidária casou-se com João Menezes, do Cearó, também município de Vaz Alegre. Não se sabe ainda se a casa que tinha a mesma arquitetura da Casa do Poço dos Paus, a Casa do Mocotó, que tinha a mesma arquitetura da Casa do Poço dos Paus, embora em tamanho menor, se foi construída pelo antigo proprietário ou após a compra pelo André José Duarte. Apenas sei informar que a casa ainda existente tem a mesma arquitetura, o mesmo comportamento, apenas poucos cômodos além do quarto do casal. Ou melhor dizendo, não tem quartos auxiliares. Porém, calçada alta, com o mesmo destaque, virada para o leste, a outra água para o oeste, e o calçadão ao lado, onde admite-se que esta foto foi tirada nesse calçadão. Vizinha a esta casa grande, o tio Chiquinho construiu a casa de morada dele, onde nasceram seus primeiros filhos. José, com certeza, foi o primeiro filho, nasceu nessa casa. Que posteriormente foi a casa onde eu nasci, porque papai a comprou
a Tixuiqui. E outras casas foram construídas no sítio Mocotó, ali perto da Casa Grande. Tio Zé de Freitas, tia Vicência com o tio Enéas, que veio morar no Mocotó, tio Manel Moreno, que veio com tia Mundinha da Vaz da Criação, morar no Mocotó, onde nasceram seus 4 filhos, e tio Joãozinho, que foi casar e trazer para o Mocotó do Cedro, tia Mundinha fez a casa dele também no Mocotó.